Boa tarde. Meu nome é Leonardo Lopes, eu sou professor de filosofia e estou resolvendo aqui a prova de filosofia da segunda fase da UES. É a prova 2025.1. Ela foi aplicada no ano passado, no dia 16 de dezembro, e o gabarito dela é o número 1. Então estamos resolvendo essas questões. No canal já temos resolvido outras 4 questões, as 4 primeiras, e hoje chegamos à quinta questão. Estamos resolvendo aqui com o objetivo de preparar para essa segunda fase agora que vai vir da UES e do vestibular atual. Estamos em novembro de 2025, vestibular 2026.1. Então, nessa prova aqui, que é a 2025.1, a prova que foi aplicada em meados de dezembro do ano passado, vamos para a quinta questão. A quinta questão, ela continua dentro do contexto grego. A quarta questão, ela tratou de uma visão agostiniana sobre Platão. E essa é mais propriamente do mundo grego mesmo, né? Então vamos fazer a leitura da questão. Então, diz assim a questão: no interior das reflexões filosóficas dos pensadores da Grécia Antiga, a deficiência, esse é o conceito que vai ser tratado aqui, o conceito de deficiência, apresenta-se como um problema filosófico na medida em que ela é caracterizada como uma desarticulação dos padrões de beleza, força e utilidade, as quais são imprescindíveis para os propósitos da boa vida em comum. Então, já articulando a questão no mundo grego de uma forma geral, a questão da deficiência, ela não era muito bem vista pelo mundo grego. O mundo grego tinha uma espécie de ideal de forma e beleza, e alguma deficiência corporal, eles acreditavam que iria desarticular esses padrões, como diz a questão aqui: beleza, força e utilidade. Né? Isso aqui pode ser no campo, por exemplo, de ofícios gerais, no campo militar, entre outros. Né? Isso é no mundo grego de uma forma geral. Depois a questão passa a fazer uma especificidade no Aristóteles. Continuando aqui a leitura da questão. Numa passagem de A Política, que é uma obra de Aristóteles, Aristóteles traz para o centro de suas reflexões a problemática sobre as características constitutivas das crianças, que, após seu nascimento, devem ser criadas ou abandonadas para morrer. Para Aristóteles, deve-se proibir a criação de disformes. Deve-se proibir que tais crianças sejam alimentadas e, portanto, permaneçam vivas. Essa questão ela é de uma revista que é da própria UES, revista do Departamento de Filosofia da UES, a Calagatos, e tem aqui a referência principal, né? E veja-se bem, a questão indica, e aí a questão diz, né? Segundo a Livanda Silva e Fábio Passos, que são os autores, né, do artigo, para a filosofia grega, a deficiência. Particularmente, eu não acho essa questão muito bem construída, o que não diz respeito ao artigo aqui dos autores, que é um artigo muito bom, a revista é muito boa, mas eu acho que na constituição da questão, ela não está muito bem construída. Primeiro porque ela faz uma apresentação geral como sendo essa questão típica do mundo grego de uma forma geral, o que não era assim, havia variações entre um ou outro autor. Depois, quando ela especifica isso em Aristóteles, ela vai colocar o ônus da coisa toda em Aristóteles. Eu também não acho que assim, Aristóteles muitas vezes, lá na política, ele faz referências e considerações a uma leitura e interpretação dele da forma como o mundo grego agia, né? Eu sempre gosto de falar que na antiguidade não havia jornalistas. O filósofo ele cumpria um pouco também essa função de fazer uma leitura do mundo. Né? Então, eu não vejo muito como Aristóteles falando isso aqui, especificando ele mesmo. Né? Eu vejo como ele fazendo uma leitura, principalmente do mundo espartano, por exemplo, em Esparta, que era uma sociedade altamente militarizada. Se uma criança nascesse com alguma deficiência física, ela era morta. A gente tem aí clássicos de lendas e literaturas, como por exemplo um personagem como o Elfiates, que tentou entrar lá no... Algumas versões dizem que ele tentou entrar no exército lá dos 300 de Esparta, não conseguiu tal, porque ele não atendia. Chamava-se Elfiates, o nome desse autor.
E aí a própria pergunta da questão, ela tira do Aristóteles. Ela coloca de novo para a filosofia grega num bolo total. Então, é só para fazer essa ressalva, eu não acho a questão muito bem construída, mas, enfim, tem que se lidar com esse o texto que a questão trouxe e a pergunta específica, né? Então a pergunta é, segundo Elivanda Silva e Fábio Passos, para a filosofia grega, a deficiência... Então veja-se, na letra A, diz que a deficiência deve ser, dentro do mundo grego, objeto de intervenção médica. Não, não é objeto de intervenção médica. É um objeto, para o mundo grego, de exclusão. Então não é a letra A. Letra B, torna os corpos inadequados aos objetivos da vida política. É essa daqui, letra B de bola. Por quê? A deficiência ela vai tornar os corpos inadequados ao objetivo da vida política. Por exemplo, a vida política exige uma articulação retórica, uma articulação da fala, uma articulação da memória. Se a pessoa tem, por exemplo, problemas cognitivos, no mundo grego eles vão dizer que ela não vai conseguir articular um discurso, articular uma fala, articular a memória, e que por isso ela estaria excluída desse processo político. Processo retórico, por exemplo, porque não conseguiria persuadir os seus pares. Esse é um exemplo, né? Lembrando também que política tem uma amplitude muito maior. Tudo é político. O próprio Aristóteles diz que o homem é um animal político. Então aqui não entra só a política mesmo, que eles faziam lá na Ágora, alguma coisa do tipo. Então é a letra B. Por que a C é errada? Porque diz que é a prova de que o corpo é um impedimento para a filosofia. Não, o corpo não é, de uma forma geral, principalmente para Platão, não é um impedimento para a filosofia, ele é um obstáculo. Todos os pensadores eles vão colocar o corpo, os gregos não viam com muitos bons olhos o corpo. Eles geralmente iam para filosofias mais metafísicas, idealistas, abstratas, essencialistas. Então, o corpo não era muito bem visto, mas não chegava a ser um impedimento, era um obstáculo. E a letra D está errada porque diz que impossibilita as tendências humanas para as belas artes. Não. É justamente a partir do corpo, lembra aí das estátuas gregas, é justamente a partir do corpo que se produz as belas artes. No entanto, essas belas artes elas têm que passar por um processo de idealização, de abstração, porque a matéria não dá conta de alcançar o absoluto, o transcendente. Então, a resposta correta é realmente a letra B, que vai dizer que a deficiência torna isso pela questão, pelo mundo grego, né? Torna os corpos inadequados aos objetivos da vida política. Então, quinta questão, resposta letra B de bola.